Capítulo 1. Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, com uma casa confortável e disposição alegre, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da existência e tinha vivido quase 21 anos no mundo, com muito pouco para angustiá-la ou irritá-la. Era a mais jovem das duas filhas do mais afetuoso e indulgente dos pais e, em decorrência do casamento da irmã, se havia tornado senhora da casa desde muito jovem. Sua mãe havia morrido há tanto tempo que ela só tinha uma vaga lembrança de seus carinhos, e seu lugar havia sido ocupado por uma excelente mulher como governanta, que lhe havia dedicado quase o mesmo afeto de sua mãe. A senhorita Taylor havia passado 16 anos com a família do Sr. Woodhouse, menos como governanta do que como amiga, muito afeiçoada às duas filhas, mas particularmente a Emma. Entre elas, havia uma intimidade como a de irmãs. Mesmo antes de a senhorita Taylor deixasse de exercer o cargo nominal de governanta, a brandura de seu caráter quase a impedia de impor alguma restrição, e depois que a sombra de autoridade se havia desfeito há muito tempo, elas viviam juntas como amigas muito apegadas, e com Emma fazendo só o que queria. Tinha autoestima o julgamento da senhorita Taylor, mas se guiava especialmente pelo seu próprio. Os verdadeiros males da situação de Emma eram, na verdade, o poder de ter preferencialmente as coisas feitas a seu modo e uma disposição para pensar um pouco bem demais de si mesma. Essas eram as desvantagens que ameaçavam prejudicar seus muitos divertimentos. O perigo, no entanto, era por ora tão imperceptível que elas não o consideravam de forma alguma como um infortúnio para a moça. A tristeza chegou, uma tristeza branda, mas de modo algum na forma de um sentimento desagradável. A senhorita Taylor se casou. Foi a perda da senhorita Taylor que lhe trouxe a primeira profunda tristeza. Foi no dia do casamento dessa querida amiga que Emma parou para pensar, pela primeira vez, e com pesar, na continuidade da vida. Depois da cerimônia de casamento, e depois que os convidados se haviam retirado, ela e o pai foram deixados sozinhos para o jantar, sem qualquer perspectiva de uma terceira pessoa para alegrar uma longa noite. O pai se preparou para dormir após o jantar, como de hábito, e a ela, então, só lhe restava sentar-se e pensar naquilo que havia perdido. O evento prometia toda a felicidade para a amiga. O Sr. Weston era um homem de caráter excepcional, fortuna razoável, idade adequada e maneiras agradáveis, e havia certa satisfação ao considerar com que abnegação e generosa amizade ela sempre havia desejado e promovido a união. Mas a manhã seguinte foi de duro trabalho para ela. A falta da senhorita Taylor seria sentida todas as horas de todos os dias. Lembrou-se de sua bondade no passado, a bondade fez 16 anos, como havia ensinado e como havia brincado com ela desde seus 5 anos, como havia devotado todas as suas forças para entretê-la e diverti-la, quando gozava de boa saúde, e como havia cuidado dela durante as várias doenças da infância. Tinha um grande débito de gratidão, mas no decorrer dos últimos 7 anos, as estreitas relações e a perfeita confiança que logo se seguiram ao casamento de Isabela, quando as duas ficaram sozinhas, eram ainda uma das mais caras e ternas recordações. Tinha sido uma amiga e companheira, como poucas possuíam, inteligente, bem formada, benéfica, meiga, conhecendo tudo sobre a família, interessada em todas as suas preocupações e particularmente interessada por ela, em todos os seus passatempos, em todos os seus planos. Alguém com quem podia falar de qualquer pensamento que lhe surgisse, alguém que lhe dedicava tal afeição que nunca haveria de faltar. Como haveria de suportar a mudança? Era verdade que a amiga iria morar a apenas meia milha de distância deles, mas Emma tinha consciência de que grande deveria ser a diferença entre uma senhora Weston a apenas meia milha de distância e uma senhorita Taylor dentro da casa, e com todas as suas vantagens naturais e domésticas, estava agora um grande risco de sofrer de solidão intelectual. Amava ternamente o pai, mas ele não era, para ela, um companheiro ideal. Ele não conseguia acompanhá-la na conversa, tanto em assuntos sérios quanto em gracejos. O fato da real disparidade de idade entre os dois e o Sr. Woodhouse não se havia casado cedo era mais acentuado ainda pela constituição física e pelos hábitos dele, pois, tendo sido um indivíduo adoentado durante toda a sua vida, sem atividade mental ou física, era muito mais velho em modos de ser e agir do que em anos, e embora fosse estimado em toda parte pela benignidade de seu coração
e por seu temperamento afável, seus talentos não podiam recomendá-lo em qualquer momento que fosse. Sua irmã, ainda que comparativamente pouco afastada, dada pelo casamento, morando em Londres, a apenas 16 milhas, estava muito distante para um encontro diário, e muitas longas noites de outubro e novembro deveriam transcorrer vagarosamente em Hartfield até que o Natal trouxesse a próxima visita de Isabela, com o marido e as crianças, para encher a casa e proporcionar-lhe novamente uma agradável companhia. Highbury, a grande e populosa vila, quase uma cidade a qual Hartfield realmente pertencia, apesar de separada por seus prados e arvoredos, e apesar do nome, não lhe proporcionava companhia que a contentasse. Os Woodhouse eram a família mais importante da região. Todos os tinham em grande consideração. Ela tinha muitos amigos no lugar, pois seu pai era educado com todos, mas nenhum deles podia ser aceito no lugar da senhorita Taylor, nem mesmo por meio-dia. Era uma mudança melancólica, e Emma só podia suspirar e desejar coisas impossíveis, até que o pai percebia e ela então tinha de mostrar-se alegre. O estado dele precisava de apoio. Era um homem nervoso, facilmente caía em depressão, apegado a todas as pessoas com quem estava acostumado, desatendo separar-se delas e detestando mudanças de qualquer espécie. O casamento, como fonte de mudança, era sempre desagradável, e ele não se havia conformado ainda com o casamento da própria filha, e só conseguia falar dela com compaixão, embora tivesse sido inteiramente um casamento por amor, e agora se vê obrigado a separar-se da senhorita Taylor também. E em decorrência de seus hábitos de delicado egoísmo e por nunca ser capaz de supor que os outros pudessem pensar diferente dele, estava realmente disposto a acreditar que a senhorita Taylor tinha feito uma coisa muito triste, tanto para ela quanto para eles, e que teria ficado muito mais feliz se ela pudesse passar o resto de sua vida em Hartfield. Emma sorria e conversava tão alegremente quanto podia para afastá-lo de semelhantes pensamentos, mas quando o chá era servido, era impossível para ele não dizer exatamente o que havia dito no jantar. Pobre senhorita Taylor, gostaria que ele estivesse aqui. Que pena que o Sr. Weston tenha algum dia pensado nela. Não posso concordar, papai. O senhor sabe que não posso. O Sr. Weston é um homem tão bem-humorado, agradável, excelente, que inegavelmente merece uma boa esposa. E o senhor não poderia nem sequer pensar que a senhorita Taylor iria viver conosco para sempre e suportar todos os meus estranhos caprichos, quando podia ter sua própria casa. Sua própria casa? Mas qual é a vantagem de ter a própria casa? Esta é 3 vezes maior e você nunca tem caprichos estranhos, minha querida. Quantas vezes podemos visitá-los? E eles também podem vir nos visitar. Vamos nos encontrar sempre. Nós devemos começar. Temos de ir logo e fazer a visita de cumprimentos pelo casamento. Minha querida, como posso ir tão longe? Randalls é tão distante, eu não poderia andar nem a metade do caminho. Não, papai, ninguém pensou em fazê-lo caminhar. Devemos ir de carruagem, é claro, de carruagem, mas James não vai gostar de preparar os cavalos para uma distância tão pequena. E onde vão ficar os pobres cavalos enquanto estivermos de visita? Vão ficar no estábulo do Sr. Weston, papai. O senhor sabe que já arranjamos tudo. Falamos sobre tudo isso com o Sr. Weston ontem à noite. E quanto a James, pode estar certo de que ele sempre vai gostar de ir a Randalls, porque a filha dele trabalha lá como criada. Duvido até que ele goste de nos levar a qualquer outro lugar. Foi obra sua, papai. O senhor conseguiu este bom emprego para Hannah. Ninguém pensou em Hannah até que o senhor a mencionou. James é tão grato ao senhor. Estou muito contente por ter pensado nela. Foi muita sorte, pois não gostaria que o pobre James se sentisse menosprezado em qualquer hipótese. E tenho certeza de que ela será uma boa criada, é uma menina educada e fala muito bem. Eu a tenho em muita consideração. Toda vez que a vejo, sempre me faz uma reverência e pergunta como estou, de uma maneira muito gentil. E quando você a chamava para abordar, observei que ela sempre girava a fechadura de modo correto e nunca batia a porta. Tenho certeza de que será uma excelente criada. E é um grande conforto para a senhorita Taylor ter uma pessoa conhecida perto dela. Sempre que James for ver a filha, bem, sabe, ela terá notícias nossas. Ele poderá lhe contar como estamos. Emma não poupou esforços para manter esse feliz fluxo de ideias e esperava, com a ajuda do jogo de gamão, manter o pai intoleravelmente disposto durante a noite, sem ser afetado por nenhum pesar além de seu próprio. O tabuleiro de gamão foi arrumado, mas imediatamente depois chegou uma visita e tornou o jogo desnecessário. O Sr. Knightley, um homem sensato de 37 ou 38 anos, não era somente um velho amigo íntimo da família, mas particularmente ligado a ela, pois era o irmão mais velho do marido de Isabela.
Morava a cerca de 1 milha de Highbury. Era uma visita frequente e sempre bem-vinda, e nessa ocasião, mais bem-vinda que o normal, pois acabava de chegar diretamente de uma visita a irmão e a Isabela em Londres. Retornara depois do jantar, após alguns dias de ausência, e vinha a pé a Hartfield para dizer que todos estavam bem em Brunswick Square. Era uma ótima notícia e animou o Sr. Woodhouse por algum tempo. O Sr. Knightley tinha um temperamento alegre que sempre fazia bem ao dono da casa e as muitas perguntas sobre a pobre Isabela, e as crianças foram respondidas de modo satisfatório. Depois disso, o Sr. Woodhouse observou, agradecido: "É muita bondade sua, Sr. Knightley, sair uma hora tão tardia para nos visitar. Receio que tenha feito uma caminhada horrível." "De maneira alguma, senhor. É uma linda noite de luar, e tão amena que tenho de me afastar um pouco de sua lareira. Mas deve ser muito úmido e lameado. Espero que não apanhe um resfriado." "E lameado? Senhor, olhe meus sapatos. Nenhuma mancha neles." "Bem, isso é de todo surpreendente, pois tivemos muita chuva por aqui. Choveu terrivelmente forte por meia hora, enquanto tomávamos café da manhã. Queria até que eles adiassem o casamento. A propósito, não lhes desejei felicidade, sabendo muito bem da grande alegria que invade a ambos. Não me apressei em apresentar-lhes minhas congratulações, mas espero que tudo tenha ocorrido razoavelmente bem." "Como todos se comportaram? Quem chorou mais?" "Ah, pobre senhorita Taylor, isso é muito triste. Pobre senhor e senhorita Woodhouse, quem sabe, mas possivelmente não posso dizer pobre senhorita Taylor. Tenho grande estima pelo senhor e por Emma, mas quando se trata de uma questão de dependência ou independência, de qualquer forma, é melhor ter somente uma pessoa para agradar do que duas, especialmente como uma dessas duas pessoas é uma criatura tão caprichosa e impertinente," disse Emma, gracejando. "Isso é o que o senhor tinha em mente. Eu sei, é o que certamente haveria de dizer se meu pai não estivesse aqui." "Acho que é bem verdade, minha querida, de fato," disse o Sr. Woodhouse com suspiro. "Receio que às vezes eu seja realmente caprichoso e impertinente. Meu querido papai, não pode pensar que eu estivesse me referindo ao senhor, ou supor que o Sr. Knightley se referisse ao senhor. Que ideia horrível! Ou não. Eu só me referi a mim mesma. O Sr. Knightley adora encontrar defeitos em mim. Bem, sabe, de brincadeira. É tudo brincadeira. Sempre dizemos o que queremos um ao outro." O Sr. Knightley, de fato, era uma das poucas pessoas que podia ver defeitos em Emma Woodhouse, e a única que sempre as apontava para ela. Embora isso não fosse particularmente agradável para Emma, ela sabia que seria muito menos para seu pai, pois não poderia deixá-lo realmente suspeitar do fato de que ela não fosse perfeita para todo mundo. "Emma sabe que nunca lisonjeio," disse o Sr. Knightley, "mas não quis me referir a outros. A senhorita Taylor estava acostumada a ter duas pessoas para agradar, agora só terá uma. As chances são as que deva ser ganhando." "Bem," disse Emma, desejando mudar de assunto, "o senhor queria ouvir sobre o casamento e ficarei feliz de lhe contar, pois todos nos comportamos de maneira encantadora. Todos foram pontuais, todos em seus melhores trajes, nenhuma lágrima e praticamente nenhuma cara batida. Ou não, todos percebemos que estamos apenas meia milha de distância e certos de que vamos nos encontrar todos os dias." "Ah, querida Emma, suporta tudo tão bem," disse o pai, "mas Sr. Knightley, ela está realmente muito triste por perder a pobre senhorita Taylor, e tenho certeza que vai sentir a falta dela mais do que imagina." Emma virou a cabeça, dividida entre lágrimas e sorrisos. "É impossível que Emma não sinta falta da tal companheira," disse o Sr. Knightley. "Não gostaríamos tanto dela como gostamos, senhor, se pudéssemos imaginá-lo, mas ela sabe quanto o casamento é vantajoso para a senhorita Taylor, sabe o quanto é realmente aceitável a essa altura da vida de senhorita estar estabelecida em sua própria casa e como é importante para ela ter a garantia de uma confortável subsistência e, portanto, não pode se permitir sentir angústia por ela, mas alegria. Todos os amigos da senhorita Taylor devem estar contentes ao vê-la tão bem casada. E o senhor se esqueceu de outro motivo de alegria para mim," disse Emma, "e deveras considerável. Eu mesma preparei o casamento. Comecei a planejá-lo, como sabe, há 4 anos, e conseguir que esse lance viesse a acontecer e provar que eu estava certa. Quando tanta gente dizia que o Sr. Weston jamais se casaria de novo, me conforta acima de qualquer outra coisa." O Sr. Knightley sacudiu a cabeça. O pai dela afetuosamente replicou: "Ah, minha querida, gostaria que não fizesse mais casamentos, nem predissesse qualquer coisa, pois tudo o que você diz sempre acaba acontecendo. Por favor, não arranje mais casamentos." "Prometo não fazer nenhum para mim mesma, papai, mas na verdade devo fazê-lo para outras pessoas. É a coisa mais divertida do mundo. E depois desse sucesso, sabe? Todos diziam que o Sr. Weston nunca mais casaria, ou não. O Sr. Weston, que estava viúvo há tanto tempo e que parecia perfeitamente confortável, sem uma esposa, tão constantemente ocupado com seus negócios na cidade ou aqui entre seus amigos,
sempre bem recebido em qualquer lugar que fosse, sempre alegre. O Sr. Winston não precisaria passar uma noite do ano sozinho se não gostasse. Ou não. O Sr. Winston certamente não voltaria a se casar nunca mais. Alguns falavam até de uma promessa à esposa em seu leito de morte, e outros que o filho e o tio não deixavam casar-se de novo. Toda espécie de solenes bobagens foram ditas sobre o assunto, mas não acreditei em nenhuma delas. Tomei a decisão sobre o assunto desde o dia em que, cerca de 4 anos atrás, a senhorita Taylor e eu encontramos em Broadway Lane. Quando começou a chuviscar, ele gentilmente correu até Fermi Mitchell e trouxe 2 guarda-chuvas para nós. Planejei o casamento deles a partir daquele momento. E como fui abençoada pelo sucesso nesse plano, papai, o senhor não pode sequer pensar que eu deixe de arranjar casamentos. Não entendo o que quer dizer com sucesso, disse o Sr. Knightley. Sucesso supõe esforço. Seu tempo teria sido apropriado, delicadamente usado, se tivesse esforçado durante os últimos 4 anos para realizar esse casamento. O digno empenho para a mente de uma jovem senhora. Mas se, como chego a imaginar, fazer o casamento como chama significa somente planejá-lo, dizer para si mesma num dia, sem nada fazer, acho que seria ótimo para a senhorita Taylor se o Sr. Winston se casasse com ela e depois repetir isso inúmeras vezes para si mesma, porque fala em sucesso. Onde está seu mérito? Do que se orgulha? Teve sorte no palpite. Isso é tudo que pode ser dito. E o senhor nunca sentiu o prazer e o triunfo de um palpite de sorte? Tenho pena do senhor. Pensei que fosse mais esperto, pois confiar num palpite de sorte não é meramente sorte. Há sempre algum talento nisso. E quanto à minha pobre palavra sucesso, com a qual implicou, não sei se estou tão inteiramente errada em reivindicá-la. O senhor pintou 2 belas situações, mas acho que pode haver uma terceira. Algo entre o fazer nada e o fazer tudo. Se não tivesse promovido as visitas do Sr. Winston aqui, se não tivesse dado muitos pequenos encorajamentos e amainado muitos pequenos problemas, poderia não ter acontecido absolutamente nada. Acho que conhece bastante Hartfield para compreender isso. Um homem honesto e sincero como Winston e uma mulher sensata e sem afetações como a senhorita Taylor podem seguramente administrar seus próprios assuntos. É provável que você tenha feito mais mal a si mesma do que bem a eles, por interferir. Emma nunca pensa em si mesma. Se pode fazer o bem a outros, retrucou o Sr. Woodhouse, entendendo apenas em parte a conversa. Mas, minha querida, por favor, não arranje mais casamentos. São coisas tolas e destroem o círculo familiar de maneira dolorosa. Só mais um, papai. Só para o Sr. Elton. Pobre Sr. Elton, o senhor gosta dele, papai. Precisa encontrar uma esposa para ele. Não há ninguém em Highbury que o mereça, e ele já está aqui um ano inteiro e mobiliou sua casa de modo tão confortável que seria uma vergonha se ficasse solteiro por mais tempo. E pensei, quando ele participou do ato de todos se darem as mãos, hoje na cerimônia do casamento, que parecia tão ansioso como se quisesse ter o mesmo serviço prestado a ele. Aprecio muito o Sr. Elton, e este é o único meio que tenho de prestar-lhe um serviço. O Sr. Elton é um jovem muito simpático, com certeza um jovem muito bom, e tenho grande estima por ele, mas se quiser mostrar-se atenciosa com ele, minha querida, convide-o para jantar conosco um dia. Isso será muito melhor. Ouso dizer que o Sr. Knightley será bastante gentil em querer vê-lo também. Com imenso prazer, senhor, a qualquer hora, disse o Sr. Knightley, rindo, e concordo inteiramente com o senhor, que será a melhor coisa a fazer. Convide-o para jantar, Emma, e ofereça-lhe o melhor peixe e a melhor ave, mas deixe-o escolher a própria esposa. Pode crer, um homem de 26 ou 27 anos sabe tomar conta de si mesmo. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir...